Olá, crianças, a paz, tudo bem? Eu sou a pastora Dani, para quem não me conhece, mais uma vez eu estou aqui gravando esse vídeo para nossa galerinha do Aviva Kids e para você também que está aí do outro lado nos prestigiando. E hoje é domingo de Páscoa e é um dia muito especial, é um dia muito bacana. É um dia que nos alegra muito para nós que somos cristãos. E hoje eu não poderia deixar de passar aqui para te explicar um pouquinho a respeito do que é a nossa verdadeira Páscoa. E eu queria que você acompanhasse essa história comigo, que você viajasse nessa história comigo e você vai ver no final que é muito legal o que nós vamos falar, o que Deus vai ministrar hoje no nosso coração. Tá bom? E preste atenção como que tudo se deu. Lá no Egito havia um povo que estava sendo escravos e eles começaram a orar, eles começaram a clamar. E lá em Êxodo 3:7 está registrado isso, que o povo começou a clamar, que o povo começou a orar, a chorar diante de Deus, pedindo para que Deus os livrasse daquilo ali que eles estavam sofrendo. Eles estavam escravos numa terra desconhecida e ali eles estavam sofrendo muito. E diante desta oração, o Senhor respondeu o clamor deles. E a Bíblia vai nos contar que o Senhor ouviu o clamor daquele povo e que o Senhor enviou o socorro para eles. E a Bíblia vai contar que Deus levantou um homem para ir conversar com o Faraó, que era o rei daquele lugar, que era a pessoa responsável que estava ali fazendo aquele povo de escravos. E então a Bíblia nos revela que este homem era Moisés. Sim, Moisés. E então Moisés chegou ali para conversar, para ter essa conversa com o Faraó. E Faraó ele ficou enfurecido, ele ficou muito bravo. E aí ele disse que jamais ele iria libertar aquele povo, que aquele povo pertencia a ele e que jamais ele ia liberar aquele povo. E Moisés insistiu, Moisés pediu e nada. E então Deus, ele resolve então enviar as 10 pragas sobre o Egito. E aí foi uma praga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pragas. E nada de Faraó libertar o povo. Faraó estava com o coração duro. A Bíblia fala que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus então deu uma instrução àquele povo para que eles pegassem um cordeiro, um animal, um cordeiro limpinho, que não tivesse mancha, que não tivesse defeito e que sacrificassem ao Senhor. E o sangue daquele animal, o povo de Deus, aquele povo que estava feito escravos naquele lugar, eles teriam que passar o sangue na porta das suas casas. E aí Deus disse para aquele povo: a carne desse animal, desse cordeiro, vocês vão comer. E aí Deus orientou: vocês vão fazer uma ceia até a meia-noite. E aí vocês vão cear entre a família de vocês. E os itens desta ceia, ele era a carne, ele era o pão e ele era as ervas amargas. A carne teria que ser assada, os pães teriam que ser sem fermento e as ervas teriam que ser bem amargas. Imaginem só. E assim eles fizeram. Quando o Faraó recebeu a notícia de que todos os primogênitos do seu povo haviam morrido,
Faraó ficou desesperado. Faraó ficou ainda mais bravo, desesperado, enfurecido. E então ele decide liberar o povo. E aí Moisés, ele sai daquela terra, levando o povo e levando as riquezas daquela terra. Afinal, aquele povo viveram ali por muitos anos sofrendo, sem receber um centavo pelo seu serviço, sem receber o seu salário. E a Bíblia diz que todo trabalhador, ele é digno do seu salário. E aquele povo viveu ali escravo e não recebeu nada por isso. E por isso que Moisés leva aquele povo daquela terra, liberta aquele povo. E eles vão embora dali, levando toda a riqueza daquela terra. E então, crianças, eu quero te fazer uma pergunta. A tia Dani, a pastora Dani, acabou de te contar uma história que ela é verdadeira, ela é real e ela significa a primeira Páscoa. Deixa eu te fazer então uma pergunta. Essa Páscoa, ela teve a ver com coelhinho e chocolate? Não. Essa Páscoa não tem nada a ver, com coelhinhos e nem com chocolate, mas ela tem a ver com a libertação do povo de Deus daquela terra onde eles estavam escravos. E aí agora eu quero te contar uma outra história, que é uma história linda também, como essa que nós falamos, mas essa história agora ela é perfeita. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Será que Jesus comemorava a Páscoa como esse povo hebreu? Jesus comemorava a Páscoa sim. A Bíblia diz lá em Lucas 2, 41 e o 42, que Jesus, ele quando tinha 12 anos, ele foi fazer uma viagem com seus pais. E ali eles estavam indo para comemorar a Páscoa. E agora eu quero ler um versículo com você. Se você tiver aí uma Bíblia, abra comigo lá em 1 Coríntios 5:7. A tia Dani vai ler a parte B do versículo. E está escrito assim: porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Um dia, nós também éramos escravos, assim como o povo do Egito. Você lembra do cordeiro que eles tiveram que matar e passar nos umbrais das portas? Então, Jesus tinha uma missão nessa terra. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida. E ele veio morrer em sacrifício, assim como aquele cordeiro lá atrás, quando teve que ser morto para libertar aquele povo, né, através daquele sangue que foi passado nas portas. Jesus então, ele veio como um cordeiro. Jesus não tinha pecado, ele não merecia a cruz. E mesmo assim Jesus resolveu vir nessa terra como um cordeiro, sem pecado, sem mancha, sem nenhum defeito, e morrer na cruz por nós. E Jesus, ele veio nessa terra como um bebezinho, assim como você. E ele foi desenvolvendo. A sua mãe se chamava Maria, uma mulher muito cheia de Deus, muito cheia da unção do Espírito Santo, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E aí Jesus cresceu e Jesus foi uma criança normal, assim como você é, né? Teve vontade de comer, teve vontade de ir no banheiro, mas Jesus, ele sabia que ele tinha vindo nessa terra para cumprir um propósito. E na medida que Jesus foi crescendo, ele foi cumprindo o seu chamado. E a Bíblia vai dizer que Jesus tinha vários discípulos.
E pouco antes da crucificação de Jesus acontecer, a Bíblia fala que ele se reuniu com seus discípulos e ali eles tomaram a última ceia. E ali naquela mesa ele foi contando alguns segredos, porque ele já sabia sobre tudo o que ia acontecer. Mas mesmo assim, ele resolveu fazer tudo por amor a você e a mim também. Pouco tempo depois ali daquela cerimônia, daquela ceia, Jesus ele foi preso. E foi uma cena muito triste, foi uma cena muito dolorida. E Jesus ele foi corajoso. Jesus ele, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer com ele foi muito corajoso. E então Jesus ele foi à cruz. Isso mesmo, ele foi morrer na cruz por nós. E lá ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. Lembra aquele cordeirinho do povo hebreu? Ele teve que morrer por aquele povo. Mas Jesus não. Por isso que o sacrifício foi mais perfeito ainda. Jesus ele estava morrendo por toda a humanidade, por todo mundo. Então Jesus derramou o seu sangue por amor de todos. E lá ele pagou pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados. Mesmo não tendo pecado nenhum, mesmo sendo tão puro de coração, não tendo pecado nenhum, mesmo assim, ele pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E tudo isso aconteceu, crianças, sabe por causa de quê? Tudo por causa do pecado de Adão e Eva, lá atrás. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre Adão e Eva. E a Bíblia conta que certa vez eles pecaram. E quando eles pecaram, todos nós pecamos. E todas as pessoas que nascem, elas nascem pecadoras. E é por isso que as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador, para que o coração delas sejam limpos, para que o coração delas sejam purificados por Jesus. Porque através do teu sangue, o sangue de Jesus derramado na cruz por nós, é que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Como é o nosso coração sem Jesus? Pensa aí. O nosso coração sem Jesus, ele é triste, é um coração machucado, é um coração vazio, que não tem a presença de Deus. E por ter um coração assim, foi exatamente por isso que Jesus, ele precisou ir na cruz, morrer por nós, morrer pelos nossos pecados. E logo depois que Jesus, ele morreu na cruz, eles tiraram Jesus daquela cruz e levaram Jesus para um sepulcro, para um túmulo, uma pedra, né? E antigamente eles colocavam as pessoas dentro dessas pedras e tampavam com uma rocha, tampavam com uma outra pedra bem grande, e ali as pessoas ficavam. Mas passado 3 dias, a Bíblia fala que algumas pessoas foram ali, naquele lugar, naquele sepulcro, preparar o corpo de Jesus. E quando eles chegaram ali, uma surpresa. O corpo de Jesus já não estava mais naquele lugar. O sepulcro estava vazio. E uma novidade maravilhosa. Jesus, ele tinha ressuscitado. A Bíblia conta que Jesus então ressuscitou no 3º dia. Sim, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte e o plano deu certo. O plano de Deus foi perfeito para a humanidade. E hoje, por isso, nós temos 1001 motivos para celebrar a Páscoa. Jesus, ele é a nossa segunda Páscoa, porém, uma Páscoa mais que perfeita, um sacrifício mais que perfeito, um cordeiro mais que perfeito. Ele sim é o nosso cordeiro pascual. Não é o coelhinho da Páscoa, não é os ovos que o coelhinho traz, né? O chocolate, ele é uma delícia, ele é maravilhoso.
Não tem problema comer o chocolate, não tem problema pedir o papai, a mamãe, o avô, a avó para comprar um chocolate, um ovo de Páscoa. Pode pedir porque é muito gostoso. Porém, nós precisamos entender que o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Que o verdadeiro sentido da Páscoa está na Bíblia. A primeira Páscoa, onde o povo liberta o seu povo da escravidão, e a segunda Páscoa, aonde Deus também liberta o seu povo da escravidão. E aí, esse segundo sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus, é um sacrifício permanente para sempre. Ele é válido para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que aceita Jesus como Salvador. E é por isso que nesse dia de Páscoa, nesse dia tão especial, eu quero te fazer esse convite, você ainda que não aceitou Jesus como Salvador, você que não entregou a vida a Jesus ainda, o seu coração, como nós vimos, o coração sem Jesus é um coração triste, é um coração vazio. Porém, quando Jesus ele chega, ele vem alegrar o nosso coração, ele vem trazer vida e luz ao nosso coração. Talvez você está aí assistindo a pastora Dani pela primeira vez, ou talvez você já tenha assistido em outro vídeo, ou talvez você vá na igreja e você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Eu quero te fazer um convite agora, que você coloque a mão no seu coração, que você agora se renda a Jesus e eu vou fazer uma oração para você. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repete comigo assim: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Faça morada, Deus, no meu coração e vive aqui para sempre, trazendo a sua vida e a sua alegria. Jesus, me ajuda a permanecer firme na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí a Bíblia nos garante que agora Jesus, ele está aí morando dentro do seu coração. Amém? Eu tenho certeza que você, então, agora entendeu mais um pouquinho a respeito da Páscoa. Você que tinha algumas dúvidas ou você que ainda não conhecia essa história, tenho certeza que você pôde entender, que você pôde conhecer as duas Páscoas e qual aquela que foi mais perfeita, que foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E como está escrito lá em Coríntios, quando nós lemos, porque Cristo, Jesus, é a nossa Páscoa e já foi sacrificado por nós, já se fez sacrifício por nós. Então é isso, que bom que você está aí e pôde ter o privilégio de ouvir mais um pouquinho sobre Jesus. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, que o Senhor te abençoe e vamos celebrar esse dia maravilhoso, o dia de Páscoa, domingo de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Deus. Um grande beijo, fique com Deus, a paz.